Hoje a gente vai mergulhar numa fábula que fala muito sobre quebrar ciclos, sabe? E sobre ter a coragem de mudar uma história que a gente vive repetindo. A história se chama O Leão que Sempre Fazia Igual. Sabe aquelas mudanças pequenas, mas que são super difíceis de fazer? Aquelas que são só dentro da gente? Pois é. Essa história é sobre isso. Sobre olhar para um padrão nosso e ter a coragem de dar um final diferente para ele. Então, para começar, vamos conhecer o nosso protagonista, um leão chamado Kael. Olha, o Kael não queria ser o rei da selva, não queria conquistar grandes coisas, nada disso. A busca dele era bem mais íntima e talvez até mais difícil. Ele só queria mudar o jeito como ele reagia às pequenas frustrações do dia a dia. E qual era a tática dele? Basicamente, se segurar. Sabe quando a raiva vem com tudo? Então, ele empurrava ela para dentro. Quem olhava de fora pensava, nossa, que leão controlado. Só que por dentro era um cansaço, um esforço enorme que não dava em nada. Não tinha nenhuma recompensa boa no final, sabe? E o pior é que isso era um ciclo sem fim. Ele ficava lembrando de outras situações. Ah, o dia que a girafa ficou parada na frente dele, ou aquele papagaio tagou que não parava de apressar ele. As situações eram diferentes, mas o sentimento por dentro era sempre o mesmíssimo. É exatamente isso que a frase diz, né? Não importava o que acontecia do lado de fora. Por dentro, o caminho era sempre o mesmo. O incômodo, aquele impulso de explodir, e no final só sobrava cansaço e tensão. De novo e de novo. Mas aí a história chega num ponto de virada. E como quase sempre acontece na vida, um encontro que parecia bobo, pequeno, acaba se tornando o maior desafio de todos para o Kael. Então, imagina a cena. O Kael tá lá, andando com o amigo dele, o Mousse, e de repente, uma capivara. Só que essa capivara não sai correndo, não desvia, pelo contrário. Ela para, olha bem pro Kael com um ar de deboche, sabe? E provoca. E ela solta essa. E então, vai rugir ou vai só me olhar assim, majestade? Pronto, era o gatilho perfeito. Aquela provocação direta que ativou o velho impulso de sempre. Rugir, reagir com toda a força. O ciclo estava ali, prontinho para começar mais uma vez. Só que, dessa vez, alguma coisa foi diferente. É agora que a gente vai ver como o Kael consegue enxergar uma brechinha, uma nova possibilidade, bem ali, entre o gatilho e a resposta de sempre. Ele olhou para o lado, viu a calma do amigo Malte e lembrou de uma coisa que ele tinha dito uma vez. Eu não sou calmo, eu percebo mais cedo. E foi aí que a ficha caiu. Ele percebeu que existia um espaço, um pequeno espaço entre o impulso de rugir e a ação em si, e nesse espaço existia uma escolha. E olha que interessante essa comparação. De um lado, a reação antiga, automática, que a gente já sabe no que ia dar: cansaço, tensão, isolamento. Do outro, uma nova resposta que prometia algo totalmente diferente: um orgulho silencioso, calma, conexão. Eram dois futuros possíveis bem na frente dele. E aí, em vez de só engolir o rugido, ele fez algo que ninguém esperava. Ele escolheu servir. Ele foi lá na frente, tirou um galho do caminho da capivara e disse: pode passar com calma, eu ajudo. Essa atitude simplesmente quebrou o padrão e mudou toda a dinâmica daquele encontro. Então, o que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande moral por trás da transformação do Kael? Vamos entender melhor. A lição principal aqui é muito forte. Mudar de verdade não é sobre se conter, sobre lutar contra o que a gente sente. É sobre escolher, de forma consciente, uma resposta diferente. Uma resposta que, no final das contas, nos faça bem. E o mais legal é que essa história do Kael ilustra perfeitamente um conceito bem conhecido da psicologia. Vamos dar uma olhada na ciência que explica o que aconteceu com ele. Basicamente, todo hábito nosso, seja bom ou ruim, tipo essa raiva reativa do Kael, segue sempre um ciclo de 4 passos. Tem um gatilho, que dispara um impulso, que nos leva a ter uma resposta, e essa resposta gera uma recompensa. E é aqui que está o pulo do gato. Olha só, o gatilho, a capivara provocando, ele não podia controlar. Mas o impulso, a raiva subindo, ele conseguiu perceber. E essa percepção é que muda tudo, porque aí a resposta pode ser escolhida. E como a gente viu, quando a resposta muda, a recompensa, aquele sentimento final, também muda junto. E aquele sentimento novo que o Kael teve de orgulho silencioso, de conexão, isso tem até nome na ciência. Ao escolher ajudar, o cérebro dele liberou oxitocina. É o famoso hormônio do cuidado, da confiança.
Essa é a recompensa social que o cérebro recebe que reforça esse tipo de comportamento bom. E esse é o grande segredo, no fim das contas. Ao trocar uma recompensa que alivia na hora, mas é ruim a longo prazo, por uma recompensa muito mais potente, que é a da conexão, o cérebro do Cauê começou a aprender. Ele começou a criar um novo caminho, um caminho melhor. E o hábito antigo foi ficando cada vez mais fraco. O Kael descobriu que ele mesmo podia reescrever o final da sua própria história. E isso, claro, deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Qual história antiga, que a gente vive repetindo, também pode ganhar um final diferente?